Olá, eu sou a Anaísa e iniciarei essa apresentação sobre a história das políticas de saúde no Brasil. Pois bem, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua tripulação portuguesa desembarcaram no litoral brasileiro e tiveram seu primeiro contato com os nativos indígenas. Infelizmente, esse contato não foi nem um pouco benéfico para a saúde dos índios brasileiros, que tratavam suas enfermidades com orientações dos pajés e rituais próprios. A baixa imunidade, falta de tratamentos e hábitos coletivos faziam com que a população nativa ficasse particularmente mais vulnerável às doenças trazidas do Velho Mundo, como a gripe e o sarampo, o que ocasionou a dizimação de milhares de indígenas. Com a necessidade de mão de obra na nova terra, os escravos africanos começaram a ser levados para o Brasil. Os navios negreiros que os transportavam eram superlotados e não tinham higiene nenhuma, muito menos qualquer suporte de saúde para os escravos ou tripulantes. Dessa forma, várias pessoas morriam durante o trajeto até a América. Durante o século XVI, pouquíssimas pessoas conseguiam algum tipo de tratamento para suas enfermidades. Isso dependia muito da classe social. Os que possuíam dinheiro tentavam tratamentos com médicos e boticários da época, enquanto a população pobre e escrava dependia de curandeiros e das santas casas de misericórdia, que eram instituições caridosas que tinham o objetivo de tratar os mais necessitados. Na época não existiam tratamentos tão eficazes, mas as santas casas de misericórdia foram as responsáveis pela criação de alguns dos primeiros cursos de medicina e enfermagem no Brasil. Olá, meu nome é Luísa e dando continuidade ao que a Ana falou, eu vou abordar como era a vida e trabalho dos indígenas e escravos no Brasil e as consequências disso na saúde deles. Como foi dito anteriormente, muitos índios morreram de doenças europeias e escravos pela falta de higiene nos navios negreiros. Mas os que não morreram passaram pela escravização nos campos e nos centros urbanos. Houve no Brasil, durante um longo período, a produção de açúcar em larga escala. Os escravos destinados a isso trabalhavam quase sem descanso, sempre mantidos com muita punição física, açoite, por exemplo, e também mal alimentados. De forma dedutiva, podemos imaginar as consequências dessas práticas na saúde desses escravos, que provavelmente sofriam com fadigas e mal-estar pelo longo tempo trabalhado, infecções devido a acidentes de trabalho ou as feridas causadas pelos senhores de engenho, e quadros de desnutrição pela falta de alimentação adequada. Já nos centros urbanos, as doenças não distinguiam escravos da população pobre, sejam brancos, mulatos ou cafusos. Artesãos, mascates, capangas, inúmeras pessoas não tinham condições de vida muito melhores que as dos escravos. Os que se diferenciavam nesse sentido era apenas a elite branca. O papel da igreja nisso tudo é bem simples. Para os cristãos da época, o bem-estar físico era secundário. O importante era a salvação espiritual. Então, a doença muitas vezes era vista como fruto de pecado ou expressão da graça divina. Porém, houve mesmo que de forma precária um atendimento da população carente, através de ações de caridade das confrarias, por exemplo. Oi, eu sou a Marília. Abordarei como era vista a questão da saúde na sociedade no período colonial. Nos primeiros tempos da colonização, o Brasil não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde da população e nem mesmo o interesse por parte do governo em criá-lo. Desse modo, a atenção à saúde limitava-se aos próprios recursos da terra, plantas e ervas, e aos curandeiros que desenvolviam as suas habilidades na arte de curar. A grande escassez de médicos e remédios, que muitas vezes estragavam durante a travessia do Atlântico, fez com que, para aplacar as doenças, os colonizadores que estavam no Brasil tivessem que fazer o uso da arte dos demais curadores da terra. Quando procura-se estabelecer a relação entre saúde e sociedade, o principal tema abordado naquela época era o da sujeira e o dever de zelar pela limpeza da cidade. Nesse sentido, as ordenações filipinas de 1604 determinavam como atribuições gerais dos municípios a limpeza dos espaços urbanos e a fiscalização do comércio de alimentos. É possível evidenciar que a saúde
não aparece como algo que possa ser reproduzida ou incentivada. Ela só é percebida por causa da realidade representada pela doença. Diante dessa realidade, dessa inexistência de uma assistência médica estruturada, fez com que proliferassem pelo país os boticários. Aos boticários cabia uma manipulação das fórmulas prescritas pelos médicos, mas a verdade é que eles próprios tomavam a iniciativa de indicá-los. Sua busca era por conseguir uma grande clientela, o que lhe poderia lhes conferir riqueza. Entre o final do século XVII e o início do século XVIII, os bandeirantes paulistas fizeram importantes descobertas de ouro e pedras preciosas em várias regiões do Brasil, entre elas Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essa descoberta do ouro desencadeou grande imigração de portugueses para o Brasil a partir do século XVIII. O tráfico de negreiros se intensificou, fazendo aumentar rapidamente a população de escravos. O intenso trabalho exploratório e em condições inapropriadas contribuíram para a ocorrência de acidentes de trabalho com escravos. Os riscos apresentados à saúde dos escravos foram aumentando com a gradativa complexidade que o trabalho tomava conforme avançava a mineração nos leitos dos rios. É possível demonstrar que realmente a atenção à saúde da população não era uma questão importante para os colonizadores do Brasil. Olá, meu nome é Isabela. Dando continuidade, então, teremos em 1807 a chegada da família real no Brasil, trazendo com eles grandes mudanças e revoluções na saúde do país, advindas de Portugal, toda a melhoria ocorrida na saúde. Organizam-se as estruturas sanitárias no Rio de Janeiro, trazendo, enfim, a saúde pública. Foi recriada a fisicatura e extinta a junta do protomedicato. Assim teremos, então, os Fisicatura-Mor, que eram os órgãos máximos reguladores da saúde e do controle das atividades exercidas pelos curandeiros, e que era, na verdade, um tribunal com leis, alvarás e regimentos. Teremos também o regimento da Fisicatura, que dava o poder ao Físico-Mor para escrever medicamentos, nomear comissários delegados para a fiscalização das atividades médicas e dos boticários, e ao cirurgião-mor realizar cirurgias, aprovar os cirurgiões, as parteiras e os barbeiros. Antes dessa mudança, os responsáveis pela cura dos doentes permaneciam com os curandeiros e os boticários da época, e, caso houvessem prescrição de remédios, eram feitos sem autorização de um médico. Assim, os boticários passaram a ter maior fiscalização, pois havia grande desconfiança em suas prescrições, pois os medicamentos eram vendidos em sua grande quantidade, estragados e com valores exorbitantes, burlando os preços impostos pela coroa portuguesa. Em 1808, temos a criação da Escola de Cirurgia da Bahia e, em 1811, a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia, no Rio de Janeiro. Dessa forma, eram os únicos estados do país que tinham um mínimo de atenção à saúde de sua população. Nos demais estados, poucos se viam. Com a abertura dos portos ao comércio exterior, em 1808, as autoridades sanitárias concentraram suas atenções nas medidas higiênicas que respondessem aos interesses dos comerciantes e da agroindústria escravista exportadora, fiscalizando as boticas de bordo, as cargas trazidas e a presença de doenças contagiosas na tripulação. O medo da importação de escravos doentes que pudessem gerar uma epidemia nas cidades portuárias era outra preocupação dos comerciantes. Em 1809, o cargo de provedor-mor da saúde da Corte e Estado do Brasil foi ocupado por um médico português, que já era físico-mor do reino e domínios. Dessa forma, ficou responsável pela conservação da saúde pública do país. Com sua função, deve-se ser combatidas epidemias, salubridade da atual capital, fiscalização de portos e abastecimento de alimentos, vigilância da cidade e quarentenas. Oi, eu sou a Janaína e, em continuação do que a Isabela disse, chegamos no momento de Brasil Império, que vai de 1822 a 1889. E esse período é marcado pela independência do Brasil, a qual ocorre em 1822, e que com ela, Dom Pedro I se torna o nosso imperador. Como já é esperado, após esse momento, muitas mudanças ocorreram em nosso país, e uma delas foi no âmbito da saúde.
Como naquele momento a economia do país girava em torno do café, havia uma preocupação na mão de obra escrava, já que com eles o processo do café acontecia, mas claro, se não estivessem doentes. E além de que, havia uma preocupação com a família real que morava aqui, para que eles se mantivessem saudáveis. Com isso, medidas foram tomadas a fim de proteger a corte e manter a economia em alta. Ao longo desse período do Brasil Império, vacinas antivaríolicas foram produzidas a fim de serem usadas no combate de epidemias. Além disso, houve também um processo chamado de higienização, que consistia na averiguação das áreas urbanas, onde se em alguma casa alguém estivesse doente, eram retirados à força de sua residência e isolados nas periferias da cidade, dando início a um processo de favelização que é presente ainda hoje. Fazendo uma conexão com a área urbana, naquela época as cidades portuárias tinham uma atenção a mais no cuidado, já que como vários navios atracavam lá, o tráfego de pessoas era muito maior e com isso, todas as embarcações suspeitas eram averiguadas e caso estivessem pessoas doentes embarcadas, os navios eram imediatamente submetidos ao isolamento. É muito importante não esquecermos também das medidas como a purificação do ar, que eram comuns naquela época, já que se tinha a teoria dos miasmas como base. Então, era real o cuidado com o ar, como, por exemplo, evitar carcaças a céu aberto a fim de não haver essa contaminação. É importante ressaltar que o Estado naquele momento tinha mínima atuação na assistência médica. Indivíduos que possuíam posses tinham acesso aos médicos particulares ou até mesmo os chamados médicos de família, e o restante da população contavam com as santas casas ditas anteriormente pela Anaísa. Agora, vamos retratar como foi tratada a saúde na República Velha. O desenvolvimento da saúde pública no Brasil, a partir do final do século XIX, significou uma profunda mudança nas práticas dominantes até então. Destacou-se a adoção dos saberes experimentais fundamentados pela bacteriologia e microbiologia, e os questionamentos dos saberes tradicionais que eram baseados até então na teoria dos miasmas. Essas mudanças nas práticas de saúde estão intimamente ligadas às transformações das relações de produção implementadas a partir do final do século XIX. Nas regiões onde a racionalidade capitalista tornou-se hegemônica, impunha-se a necessidade de políticas públicas orientadas para a preservação da força de trabalho. Assim sendo, desde o momento em que se instaura a hegemonia das classes ligadas à produção capitalista do café, foram buscados padrões de atuação sanitária diferentes dos que predominaram no período escravista. Essa organização sanitária foi viabilizada em contraposição à ameaça que, principalmente a varíola, a peste e a febre amarela, significava para a força de trabalho. À medida que o processo imigratório se intensificou no estado de São Paulo, surgiram as epidemias de febre amarela nas cidades do interior. Além disso, os imigrantes traziam para esse estado doenças relativamente raras na área, como a cólera, a escarlatina e o tifo. Nesse contexto, em 1890, foi constituído o Conselho de Saúde Pública, sendo uma de suas funções a Inspetoria Geral de Higiene. Ocupou-se, então, da expensão das habitações populares, da alimentação pública e o consumo e produção de bebidas nacionais. Já o combate às epidemias levou ao surgimento, em 1892, de laboratórios de saúde pública e à organização de um serviço sanitário para o Estado. Em 1892, foi criado o Laboratório de Bacteriologia. Em 1893, a Inspetoria Geral de Saúde dos Portos e, em 1894, o Instituto Sanitário Federal. Em 1889, com o surgimento da peste em Santos, organizou-se um laboratório para a fabricação de soros e vacinas contra a doença. O pioneiro nesse trabalho foi o médico sanitarista Emílio Ribas, sendo que a partir de 1897 realizou inúmeros esforços em saúde pública no estado de São Paulo. Então, o que vem sendo exposto até o momento
ressalta que em fins do século XIX, o combate à febre amarela revelou-se como verdadeira chave para o desenvolvimento da saúde pública no Brasil. Mas então, como se encontrava o quadro sanitário no Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro também apresentava um quadro sanitário caótico, caracterizado pela presença de diversas doenças, como a varíola, a malária, a febre amarela e, posteriormente, a peste, o que acabou gerando sérias consequências tanto para a saúde coletiva quanto para outros setores, como o do comércio exterior, visto que os navios estrangeiros não mais queriam atracar no porto do Rio, em função da situação sanitária existente na cidade. A ocorrência dessas epidemias no Rio de Janeiro acelerou a criação de instituições médicas. Houve, então, motivação imediata para a organização do Instituto Soroterápico Municipal, localizado na Fazenda Manguinhos. Ao analisarmos o projeto de governo do presidente Rodrigues Alves, evidenciamos que as questões relativas ao saneamento e à remodelação da cidade do Rio de Janeiro foram priorizadas em detrimento de outras. Tanto é que, mesmo antes das campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz, já se impunha uma reforma urbana, cujo alvo era a população pobre do centro da cidade do Rio. As medidas preconizadas eram demolições de construções antigas, com a expulsão dos moradores e o reesquadrinhamento das ruas e leis sobre o comércio. Essa reforma urbana, dizendo de maneira informal, preparou o terreno por onde as campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz iriam se desenvolver e, sobretudo, reforçou o descontentamento da população pobre e marginalizada desse avanço de uma nova realidade urbana. Para complementar essa situação, em 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado diretor do Departamento Geral de Saúde Pública, com o objetivo de eliminar a febre amarela do Rio. Para destruir os mosquitos, a polícia sanitária instituída por Oswaldo teve que intervir nos domicílios, mesmo sem o consentimento dos moradores. Ela interferiu no espaço urbano com a demolição de várias habitações coletivas e casas de cômodos. Mesmo com as resistências, Oswaldo Cruz continuou com a campanha contra a peste. Todo o descontentamento da população gerado por essas campanhas foi sendo resguardado até a campanha sanitária da varíola. Embora essa não intervisse no espaço urbano, ela intervia no corpo das pessoas pela aplicação da vacina obrigatória. Em 31 de outubro de 1904, a lei que instituía a vacinação obrigatória foi aprovada pelo Congresso. Esse contexto tornou-se o estopim para a revolta da vacina. Como consequência das péssimas condições de trabalho existentes e da falta de garantias de direitos trabalhistas, o movimento operário organizou e realizou 2 greves gerais no país, uma em 1917 e outra em 1919. Através destes movimentos, os operários começaram a conquistar alguns direitos sociais, como a primeira Lei de Acidentes de Trabalho, em 1919, e a criação do Departamento Nacional de Saúde, em 1920. Ademais, em 24 de janeiro de 1923, foi aprovado pelo Congresso a Lei Eloy Chaves, marco inicial da Previdência Social no Brasil. Através dessa lei, foram instituídas as CAPs, Caixas de Aposentadoria e Pensão. A lei que instituiu as CAPs era válida somente para o operariado urbano. As caixas deveriam ser organizadas por empresas e não por categorias profissionais. Elas possuíam administração própria para os seus fundos. Era formada por um conselho composto de representantes dos empregados e empregadores. Além das aposentadorias e pensões, os fundos proviam serviços funerários e médicos. As CAPs
tinham a responsabilidade de arcar com assistência aos acidentados no trabalho. Por fim, gradativamente, com o controle das epidemias nas grandes cidades brasileiras, o modelo campanhista deslocou sua ação para o campo e para o combate das denominadas endemias rurais, visto que a agricultura era a atividade hegemônica da economia da época. Atuou-se no combate a diversas endemias, como, por exemplo, a malária, as chagas e a esquistossomose. Em continuidade, chegamos na Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, e que esse governo foi muito influenciado pela quebra da Bolsa de Nova York, no ano antecessor de 29, e a crise do café, que até então era o principal produto de nosso país, favorecendo assim a chamada Revolução de 30, que pôs fim à República Velha, acabando por diminuir o poder oligárquico e aumentando o poder dos estratos sociais e da burguesia. E com a bancarrota do café, acabou influenciando o êxodo rural, que basicamente os indivíduos da área rural foram para os centros urbanos, e isso acabou favorecendo o crescimento da industrialização e também da urbanização. Então, os centros urbanos começaram a ficar com grandes aglomerações, e isso foi desfavorável para as condições de vida dos indivíduos, uma vez que o saneamento básico, a água tratada, a eletricidade não era uma realidade para essas pessoas, facilitando assim o surgimento e também o aumento de epidemias. O governo, vendo esse grande problema em seu país, a partir de 1933, começou a transformar gradativamente os CAPs em IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Diferentemente dos CAPs, os IAPs organizavam os trabalhadores formais em categorias, como, por exemplo, a categoria dos bancários, que se constituía de várias empresas bancárias, contemplando assim mais beneficiários, mas causando grande desigualdade entre as categorias, já que a categoria que contribuísse mais tinha-se mais benefícios, deixando ainda mais evidente o perfil de estratificação social na sociedade brasileira. Com uma grande porcentagem de beneficiários, o poder econômico e a disponibilidade de verbas e benefícios aumentaram também, e que no caso, como benefícios, podemos citar a aposentadoria ordinária ou por invalidez, a assistência médica e hospitalar, socorros farmacêuticos e auxílio pecuniário. Outro ponto que vale ressaltar dos IAPs é o financiamento tripartite, onde a União, o empregador e o empregado fazem parte. A União deveria dispor de 1,5%, o empregador de 1% e o empregado de 3% de suas rendas. Mas o Estado, nesse momento, não cumpriu com sua parte, causando uma dívida e tensão com o setor privado. Ainda nesse período, eram destaques do governo o sanitarismo campanhista, caracterizando um tipo de saúde pública, claro que diferente de hoje em dia, que foi caracterizado pela reestruturação do Departamento Nacional de Saúde, que articulou e centralizou as atividades sanitárias no Brasil, e também pela criação do SESP, Serviço Especial de Saúde Pública, com atuação voltada para áreas não cobertas por serviços tradicionais. E, por outro lado, a medicina previdenciária, caracterizada anteriormente pelas CAPs e, nesse momento, pelas IAPs. E também é uma grande marca desse governo que foi a lógica que se tinha de práticas sanitárias, que consistiam basicamente em ações centralizadas, verticais e emergenciais, o qual acabou influenciando o modelo do Sistema Nacional de Saúde brasileiro. E, por fim, não podemos nos esquecer da criação do Ministério da Educação e da Saúde, em 1937, o qual seu objetivo na área da saúde, já que era dividido com a educação, era o de reforçar a capacidade de intervenção e coordenação governamental das ações de saúde em todo o território nacional. No caso, se tinha uma noção de que o Brasil não cresceria e nem se desenvolveria se continuasse, principalmente no interior, a ter uma população padecendo de tantas enfermidades, e então esse motivo foi crucial para a criação do Ministério. Dando continuidade, então, temos em 1945 o crescimento da saúde pública no Brasil. Vários órgãos foram criados, como citado anteriormente, e destaquemos o Serviço Social de Saúde Pública, conhecido como SESP. Em 1953, teremos a criação do Ministério da Saúde, que passou a se encarregar especificamente das atividades até então
de responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde, o DNS. As ações na área de saúde pública foram crescendo e se expandindo, que foi necessário a implantação de uma administração própria. Neste período, os sanitaristas discutiam sobre a política de saúde. Haviam aqueles que achavam que as condições de saúde melhorariam se fossem utilizadas técnicas e metodologias adequadas de outros países. Dessa forma, teremos discussões e influências a respeito de uma seguridade social, um assunto que estava sendo discutido internacionalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, que iria contra a ideia do conceito de seguro da época anterior. As ações de previdência serão caracterizadas pelo crescimento dos gastos e das despesas, diminuição de saldos, esgotamento de reservas e déficits orçamentários. Em relação à assistência médica, os principais avanços seriam por conta da luta dos sindicatos para que todos os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensões, prestassem assistência médica aos seus associados. Em 1960, é aprovada a lei que iguala os direitos de todos os trabalhadores, mas ela não é posta em prática. Para os políticos da época, isso os deixaria em o mesmo nível que seus empregados, o que não era visto com bons olhos pelo movimento sindical. Nesse meio tempo, foram construídos grandes hospitais com a verba que os próprios IAPs possuíam, pois tinham recursos suficientes. Foram surgindo também os atendimentos médicos particulares, que eram contratados pelas empresas, pois estavam insatisfeitos com os atendimentos do Instituto de Industriários, a IAPI. Com isso, vão surgindo a ideia de convênios médicos das grandes empresas, que seriam conhecidos posteriormente por medicina de grupo, o que caracterizaria improvidência social. Olá, Luísa aqui de novo. Meu retorno agora é para abordar o período que abrange o golpe militar de 64 até o ano de 1986. De modo geral e resumido, no período entendido como ditadura militar, houve uma grande centralização do poder e uma concentração de renda. A consequência disto foi o empobrecimento da população, refletindo então em um aumento da mortalidade e da morbidade dos brasileiros da época. Outra característica importante desse período é a censura, que pode ser exemplificada em 74, quando os meios de comunicação tiveram que censurar as notícias sobre as epidemias de poliomielite e meningite que ocorriam devido aos problemas que citei anteriormente. Outro ponto muito importante e que exemplifica a concentração de renda foi a fusão dos IAPs com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Essa fusão significava também a suspensão à participação dos representantes dos empregados e empregadores no desenvolvimento dos programas de saúde. Com isto, vem mais uma característica marcante deste período, a privatização. Em 68, o Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Saúde, vende todos os hospitais para iniciativa privada. Então, podemos ver que esse nacional é bem entre aspas, pois, como já mostrado antes, o poder aquisitivo das camadas mais pobres era cada vez menor. Durante o governo Geisel, estava acontecendo uma grande crise no modelo de saúde previdenciário, e para piorar tudo, houveram vários desvios de verbas do sistema previdenciário para cobrir despesas de outros setores e para a realização de grandes obras. Ainda dentro deste governo, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, que objetivava tornar o sistema mais racional e eficiente, sendo dividido em 3 institutos distintos, cada um com uma função específica, mas todos visando esse objetivo em comum. As discussões para a mudança de todo esse sistema falho iniciaram-se na segunda metade da década de 70 e, finalmente, em 79, aconteceu o primeiro Simpósio Nacional de Política da Saúde, e este foi o marco do movimento da reforma sanitária. Criou-se então o SEBS, que apresentou e discutiu a primeira proposta de reorientação do sistema de saúde. Podemos afirmar com toda certeza que o grande marco de todo este período foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Esta conferência se caracterizou, assim como o movimento sanitário, por ter participação de várias camadas da sociedade. Ela foi referência para o capítulo de saúde da Constituição de 88 e definiu os princípios do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Os temas discutidos foram a saúde como um direito,
a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento do setor. Ufa, tanta coisa aconteceu, né? Mas é preciso lembrar que essa luta e essa história ainda não acabaram. Vivemos o reflexo de todo esse sistema desde o descobrimento até os dias de hoje. Não podemos deixar esse avanço regredir de forma nenhuma. Para finalizar, gostaria de agradecer em nome de todo o grupo a professora Luciana, pelo seu excelente trabalho enquanto nossa professora e defensora da saúde pública.